Paz do Senhor, professores! Sejam bem-vindos a mais uma semana que estamos aqui para discutirmos, conversarmos um pouquinho sobre a aula da EBD. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a sala dos juniores, a lição de juniores, onde durante todo o trimestre nós estamos conversando um pouco sobre os profetas, falando sobre os profetas menores, profetas maiores, a missão que Deus entregou a eles, qual foi a mensagem que Deus deu para eles ministrarem ao povo, o contexto em que eles foram chamados e todo o contexto histórico sobre esses profetas. Amém? Então, já passamos por várias lições, vários profetas, entre eles Isaías, Azarias, falamos um pouquinho sobre Daniel, falamos também sobre Oséias, sobre Jeremias, e na lição de hoje nós iremos falar sobre o profeta Zacarias. Estamos já chegando no final dessa lição maravilhosa, que para mim particularmente foi um aprendizado. Creio que para vocês também, professores. E eu tenho certeza que cada lição que passou foi um aprendizado a mais, tocou a vida de cada uma das crianças. Amém? Então vamos lá. Lição de número 12 tem como profeta central o profeta Zacarias. E como tema diz Zacarias, o profeta do renovo. Pega a sua Bíblia, pega a sua lição e vem comigo para nós falarmos um pouquinho sobre esse profeta, amém? Então vamos lá. Bom, antes de adentrarmos na história, nosso memorizando está lá em Salmos 51, 10, certo? Eu estou aqui com a lição, tanto aqui física como no computador. Quero que vocês abram a lição para me acompanhar também, certo? Para ficar algo bem legal. Bom, vamos lá. Salmos 51, 10 é um versículo muito conhecido por vocês que diz o seguinte: Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Tem até um hino de força e vitória que fala justamente com base nesse versículo, que fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e coloca dentro de mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Creio que a maioria de vocês conheça esse louvor, um louvor lindo, por sinal. E aí nós vamos para a primeira dinâmica da nossa lição. É uma dinâmica bem legal, que eu particularmente gosto bastante e que atrai, e as crianças elas vão entender de forma mais prática o que esse versículo também quer dizer. Vocês vão pegar dois copos de vidro, gente, que ficam melhor para a visualização, tá? E vocês vão encher os dois com água. E aí vocês vão começar a explicar. Um vai representar Deus, o outro vai representar o homem. E aí vocês vão começar a explicar às crianças que quando Deus nos criou, quando Deus nos formou, lá no Éden, lá em Gênesis, nos formou com um coração puro, sendo imagem e semelhança dele, certo? E aí vocês vão falar que Deus nos criou de forma pura, de forma sincera, limpa, sem pecado nenhum. Porém, quando o homem peca, lá em Gênesis 3, quando tem a queda do homem, né, que é quando Eva come a maçã persuadida pela cobra e aí dá essa maçã ao Adão, vocês vão pegar o corante vermelho e vão colocar na água e vão explicar que isso manchou a imagem e semelhança de Deus, que somos nós. Manchou a nossa pureza, manchou as nossas vestes. Em vez de sermos puros, nós fomos contaminados pelo pecado. Isso fez com que o pecado adentrasse no mundo. E aí vocês vão colocar o corante vermelho, vai mudar a tonalidade da água para o vermelho. E aí vocês vão explicar que quando nós pecamos, nós estamos ficando contaminados por ele. E que só o sangue de Cristo, quando Cristo vem, quando Cristo morre na cruz do Calvário para purificar os nossos pecados, é que nós voltamos a ser limpos. E aí vocês vão pegar um pouquinho de cloro, um pouco de cloro e vão colocar no recipiente com o corante. E vocês vão misturar para que o corante, para que a água, em vez de vermelha, volte a ficar branca. E aí vocês vão dizer que para nós
para nós voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus, voltarmos a sermos puros, voltarmos a termos as nossas vestes limpas do pecado, nós precisamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Cristo morreu na cruz para nos salvar, para nos lavar e nos proporcionar a salvação mediante a graça. Amém? É uma dinâmica bem legal que eles vão observar e eles vão ver na prática o que o sacrifício de Cristo fez, o que o sacrifício de Cristo fez por nós. Amém? Então vamos lá. Nosso texto base, está lá em Zacarias, capítulo 6, versículo de 1 a 15, capítulo 9, versículo 9, tá? Zacarias, ele é considerado um dos profetas. Ele serviu como profeta quando era muito jovem e ele fazia parte da família sacerdotal, tá bem? Abra sua lição comigo para me acompanhar, tá certo? Ele era da família sacerdotal. E bem parecido com a lição da semana passada com Ageu, ele foi um profeta que ele encorajava o povo de Judá a reconstruir a cidade. A gente sabe que quando os israelitas, os judeus foram presos lá na Babilônia, pela última vez, toda a cidade de Judá, o território de Judá, ele foi destruído. A cidade de Jerusalém ela foi destruída. Então, depois que o povo saiu do exílio babilônico, que voltou para a sua terra, alguns profetas se levantaram para a reconstrução da cidade. Entre eles estava Zacarias. Ele encorajava o povo para a reconstrução da cidade, certo? E ele era muito determinado, não permitia que a oposição estragasse o projeto de Deus, o que havia lhe confiado, certo? E no tempo que Zacarias foi levantado, o povo ele estava triste, ele estava desanimado, eles estavam passando por dificuldades, porque foi um pós-cativeiro. Eles enfrentavam as dificuldades depois do cativeiro babilônico. A cidade estava destruída, o meio de sobrevivência estava precário. Porém, o povo perseverava para a reconstrução da cidade, reconstruir a casa de Deus, porque eles sabiam que muitas bênçãos viriam a partir da reconstrução da casa do Senhor, do templo que foi destruído. E Deus usou muito Zacarias nesse período, porque também ele tinha uma grande intimidade com Deus, certo? O profeta ele recebia as revelações do Senhor e ele transmitia a interpretação dessas revelações ao povo, certo? A lição vai trazer uma dessas visões, que é a visão dos cavaleiros, certo? Na segunda parte do livro de Zacarias, ele vai contar que ele recebeu algumas visões do Senhor. E a lição vai contar uma dessas visões, que é a visão dos cavaleiros. Tanto que, pelo que eu percebi, é isso mesmo. São 3 imagens que tem nessa lição. Isso, eu já ia dizer que só tinha uma, mas perdão. São 3 imagens que tem nessa lição. Ele vai falar da visão dos cavaleiros, que foram cavaleiros vermelhos, que ele vê montado por soldados. Ele vê cavalos brancos, ele vê cavalos negros, certo? E esses cavaleiros representavam o juízo de Deus sobre o povo, que Deus iria trazer o juízo ao povo, né? No tempo certo. Também Zacarias ele vai ver uma visão que vai remeter a Cristo. Lá em Zacarias 9, ele vai ver uma visão que vai remeter a Cristo, quando Cristo entra na cidade de Jerusalém. O que Zacarias diz? O que Zacarias diz? Que vê que o Filho de Deus entraria na cidade de Jerusalém e o povo estaria muito alegre, porque o rei estava entrando na cidade. E isso se cumpre lá em Jesus Cristo, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, montado no jumentinho, onde o povo recebe ele cantando, adorando, glorificando a Deus, remetendo a essa profecia.
certo? E o povo dizia o quê? Hosana ao filho de Davi, porque como todos nós sabemos, Jesus ele é descendente da linhagem de Davi. Também, ele é da descendência de Davi. E que Deus abençoasse aquele que vinha em nome do Senhor, ou seja, Jesus, certo? E Zacarias ministrava para o povo de Deus a interpretação divina do que ele recebia e do que era confiado a ele, porque ele sempre cuidava do ministério de Deus com amor. Às vezes, professores, nós estamos cansados, estamos desmotivados, estamos desanimados para continuar o trabalho de Cristo, continuar aquilo que Cristo nos confiou. E é normal, gente, nós somos humanos, nós cansamos também. Só que nós não podemos deixar que esse cansaço, que esse desânimo nos atinja. Nós devemos fazer o trabalho do Senhor, a obra do Senhor com alegria, com felicidade, com amor, cuidar daquilo que Deus nos confiou. Deus me colocou na sala dos juniores para falar da palavra dele para os pequeninos. Faça com amor, faça com carinho. Eu lembro que eu estava ouvindo uma pregação há alguns anos atrás, onde o pregador dizia que Deus não chamava desocupados para a sua obra. E isso é uma verdade. Deus não chama qualquer um para a sua obra. Deus não chama pessoas que, eu não tenho nada para fazer, vou fazer a obra de Deus. Não. Deus chama as pessoas escolhidas, as pessoas certas para o trabalho. Deus lhe chamou, então Ele lhe capacita, Ele lhe orienta, Ele lhe dá ânimo. Se você está sem força, sem ânimo para continuar, está com pensamento de desistir, de sair da obra, está repreendido em nome de Jesus. Que nesse momento Deus lhe dê força, Deus lhe dê ânimo, que Deus lhe levante como instrumento, que Deus lhe oriente, lhe guie, que Ele lhe capacite para que você transmita para as crianças aquilo que Deus colocou em seu coração. A palavra de Deus seja transmitida para as crianças, para que elas conheçam o Senhor de fato, certo? Assim como Zacarias fazia e cuidava do ministério com amor, nós também cuidamos dos nossos pequeninos, do ministério que Deus nos confiou com amor e dedicação, tá certo? Então ele transmitia para o povo mensagem de esperança, de consolo, que viria o Messias. Ele também tem as mensagens sobre o Messias. Por mais que Isaías seja considerado profeta messiânico, porque ele foi quem transmitiu, que falou mais sobre a vinda do Messias, outros profetas bíblicos também falavam sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Salvador. E Zacarias foi um deles. Ele também falava sobre o juízo de Deus, sobre obediência, sobre piedade, sobre arrependimento, certo? E aí, quando as pessoas ouviam isso, pós-exílio babilônico, elas eram incentivadas a agir, a construir, a botar de pé a casa do Senhor novamente, certo? E aí, tudo isso, se você ainda tem dúvidas de que Deus lhe chamou para essa obra, pode ter certeza que na aula de hoje Deus está falando com você, dizendo que não desista, não pare, porque quem dá a força, quem dá o sustento, quem dá o ânimo é Deus, certo? Que nós sejamos como Zacarias, falar do amor de Deus, falar da vinda do Messias, encorajar as nossas crianças, encorajar os nossos companheiros a não parar, a não desistir na metade do caminho, a ser firme na rocha, porque todos nós estamos nos preparando para a vinda de Cristo, todos nós estamos trabalhando para a vinda de Cristo. Nós queremos subir com Ele, nós queremos estar no céu com Ele e cearmos na mesa de Cristo. Então, se você acha que o seu trabalho é pequeno, se você acha que o seu trabalho dentro da igreja é irrelevante, não é. Você é uma peça fundamental. Você é um instrumento de Deus usado para transmitir a vida dos pequeninos, certo? E que esse fim de semana eles entendam que
nós devemos fazer o trabalho de Deus, o trabalho do Senhor com amor, com coragem, com dedicação. Que nós não desanimemos, que nós estejamos firmes na rocha de Cristo e que nós que nós possamos falar para os nossos amigos, para os nossos colegas, para os nossos familiares sobre o amor de Deus, sobre a obra de Deus, sobre o que Ele fez nas nossas vidas, certo? Que Ele possa lhe usar para as crianças. Vamos falar um pouquinho, né? Passe para as crianças de que Cristo é a esperança. Ele é que nos motiva a seguirmos ao alvo, que Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso foco, certo? Que por mais que tenha adversidades, nós vemos o povo estava triste, o povo estava desanimado. Por mais que venha as dificuldades, nós temos um alvo que é Cristo, nós temos uma motivação que é Cristo, Ele que nos capacita, Ele que nos encoraja. Então, por mais que as crianças estejam passando por dificuldade em casa, com os pais, nós não sabemos a realidade deles, certo? Por mais que eles estejam passando por dificuldades, passando por problemas, que eles entendam que Cristo é o centro, que Cristo é o motivo de estarmos aqui, que Ele é quem capacita as crianças e que Ele vai dar força e que nunca vai deixá-los sozinhos, certo? Então vamos lá. Eu esqueci de falar o objetivo da lição, então vamos falar agora, certo? A nossa lição teve como objetivo explicar que o Senhor é quem nos encoraja e que a anunciar a sua palavra, anunciar a palavra do Evangelho. Deus nos chamou para sermos atalaias, como nós já falamos aqui em uma das lições passadas. Cristo nos chamou para sermos corajosos. Cristo nos chamou para anunciarmos. Então, que eles tenham coragem de falar a palavra de Deus, de nunca negar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês, queridos professores, que seja uma aula abençoada esse fim de semana, que vocês possam transmitir às crianças que elas sejam fortes e corajosas. Amém? E que nós iremos transmitir para as crianças e elas para os coleguinhas, para os pais, que Cristo é o único e suficiente Salvador, que sem Ele nós não temos os pecados limpos, que sem Ele nós não temos nossas vestes lavadas para subir para a glória. Que Deus abençoe, que tenha um ótimo fim de semana, uma boa aula e que Deus abençoe.